Então, gente, eu vou hoje, né, na nossa aula, nós vamos corrigir os dois exercícios que eu deixei para vocês fazerem sobre o método do valor justo, né? E também nós vamos entrar num novo assunto hoje, que é mais um método, né, de avaliação de investimento, que é o método de equivalência patrimonial, tá bom? Então, eu vou compartilhar a minha tela para a gente poder começar a fazer a correção dos exercícios. E, na medida que vocês forem tendo dúvida ou não entender alguma coisa, vocês, por favor, me parem, tá? Para eu poder explicar, mas não deixe passar nada que se você tiver com dúvida, tá bom? Combinado? Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Isso, vocês não conseguem já ver minha tela? Não. Eu tô conseguindo ver. Também tá aparecendo. Ver? Pra mim também. Eu não tô conseguindo, não. Não, Alice. Não. Faz o seguinte, quem não estiver conseguindo ver, gente, sai e entra novamente, que pode ser alguma coisa da conexão. Tá. Mais alguém que não esteja conseguindo ver? Hoje, pessoal, outra coisa, né? Quando eu estou compartilhando aqui minha tela, eu não consigo ver bem o chat, né? Se caso vocês verem aí alguém que trazendo alguma pergunta, alguma coisa assim no chat, vocês me avisem, ou se não, leem para mim a dúvida para eu poder responder, tá? Me ajudem com essa questão, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui a correção do nosso do primeiro exercício que eu deixei aí para vocês, né? Que é um exercício sobre o método do valor justo, né? Em que diz assim o exercício. A empresa Dinheiro e Companhia realizou 3 aplicações financeiras em 1/12 de 2017. E as características de cada uma delas são apresentadas na tabela a seguir. Então, aqui ó, nós temos 3 aplicações, uma no valor de 500 mil, outra no valor de 400 mil e uma terceira no valor de 300 mil. Com as datas de vencimento, cada uma dessas aplicações, né? Dentro da tabela também, eu informo, né? Qual vai ser a mensuração definida pela empresa, ou seja, né? Se ela vai ser pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes, que é o HORA, se ela vai ser pelo custo amortizado, que a gente já aprendeu nas aulas passadas, ou se ela é pelo valor justo por meio do resultado, né? E nós temos aqui a taxa de juros, que cada uma dessas aplicações, desses investimentos aqui, eles vão ser remunerados, né? E o valor justo em 31/12 de 2017, né, para cada uma. A aplicação de 500 mil, ela em 31/12, ela vale 503, a de 400 vale 406, e a de 300 mil, 305 mil, né? E o que eu pedi aqui para vocês? Eu pedi o valor total apresentado no balanço patrimonial em 31/12 de 2017, né? E o efeito dessas aplicações, né, na demonstração do resultado, tá bom? Então, olha lá, para a gente poder corrigir, para a gente poder fazer, como sempre, eu disse para vocês que a primeira coisa que a gente precisa observar é o tempo e a taxa, né? Aqui, olha, eu estou dizendo que que a taxa, né? Aqui, ó, as taxas, todas elas são mensais, então não preciso preocupar. E o tempo aqui, olha, todos eles são de 30 dias, ou seja, sempre dentro do próprio mês, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa observar para poder conseguir fazer o exercício. A segunda ponto, verificar a classificação do tipo, né, de cada um dos investimentos. Então, olha só, onde que está a classificação do tipo? Aqui nessa coluna aqui, que está na coluna do meio.
Então, a aplicação de 500 mil, eu vou avaliar ela pelo método do valor justo por meio de outros resultados abrangentes. A de 400 mil, eu vou avaliar pelo método do custo amortizado. E a de 300 mil, a gente vai avaliar pelo método do valor justo. Então, isso aqui também eu preciso observar para eu poder fazer o exercício, né? Então, olha só. Todas aquelas que já estão e que já vão ser mensuradas pelo método do valor justo, mesmo que seja por meio de outros resultados abrangentes ou por meio do resultado, né? Elas já vão estar classificadas lá dentro do balanço pelo o valor justo, né? Ou seja, o valor justo já está aqui para vocês na tela. Então, por exemplo, essa aqui de 500 mil, que é valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Lá no balanço, ela vai estar figurada, né? Ou seja, ela vai estar classificada como 503 mil. E essa de 300 aqui, que também ela é avaliada pelo valor justo por meio de resultado, ela vai estar valendo 305 mil. Então, isso já facilita para a gente aqui na hora de fazer o exercício. Então, o que a gente precisa fazer? Calcular o valor daquela que está sendo avaliada pelo método do custo amortizado, né? Então, o que eu tenho que fazer? Calcular os valores do rendimento. Por que eu preciso calcular o valor do rendimento aqui do custo amortizado? Porque conforme aqui, ó, aquele resuminho que eu mostrei para vocês, que eu deixei aqui também, inclusive na correção, até mesmo do exercício número 1 que eu dei, né? Dentro daqui da mensuração do custo amortizado, que eu tenho aqui, lá dentro do balanço patrimonial, o valor do investimento tem que ser a aplicação mais o rendimento. Então, para eu poder deixar esse valor lá informado, que é a aplicação mais o rendimento, eu tenho que calcular esses rendimentos aqui, né? Os investimentos do valor justo, olha só, ele já vai ser apresentado no balanço patrimonial com o valor justo, que já está calculado, está lá dentro da tabela que eu mostrei, né? Que tem lá inicialmente. Então, olha só, qual que é o valor aqui, olha, tá vendo aqui eu tenho os 400 mil aqui, que é do custo amortizado, né? Então, aqui, se eu pego 400 mil vezes 2% ao mês, que é o que tá lá a taxa, eu tenho aqui 8 mil reais, que é o meu rendimento, né? Então, o rendimento cirurgia na boca. amortizado. Pessoal, quem tiver aí com o microfone aberto, feche, por favor. Então, aqui, olha, a gente tem 8 mil do rendimento, tá bom? Gislene, desculpa. É porque ainda tem gente que não está conseguindo visualizar. Mandaram no chat. Eu não sei se... Quem não está conseguindo visualizar, gente, entra e sai novamente, por favor. Vocês vão conseguir ver. Eu já fiz, professor, só que não deu, não. Não deu? Ô, Gislene, eu acredito que pode ser que a pessoa esteja vendo pelo celular. Pelo celular eu não estava conseguindo ver só a tela e pelo notebook eu estou conseguindo ver. Então pode ser isso, gente, porque eu acho que não é nenhum problema na conexão, porque tem alunos que estão conseguindo ver. Tá, porque eu não tinha... Semestre passado, acessava pelo celular, não tinha problema. Você estava conseguindo ver normal? Antes conseguia, agora não está dando, não. É estranho. Eu vou descompartilhar e compartilhar de novo, tá? Para poder ver se melhora para vocês. Aqui. Vou colocar aqui, compartilhar. Vocês conseguem ver agora? Estão conseguindo ver? Eu estou conseguindo. Eu estou conseguindo ver direitinho. Agora sim. Tá, beleza. Então, só recapitulando aqui então, né? Nós temos aqui o custo, né? O investimento do custo amortizado, que são os 400 mil, e a gente calculou os 2% aqui do rendimento, que vai dar 8 mil, né? Só que o que acontece, né, gente? Se eu tivesse pedido para vocês só para poder
demonstrar, né? Como que seria o valor apresentado no balanço patrimonial, vocês não precisariam fazer mais nada, porque a gente já tem aqui o valor justo, né? De cada um daqueles que está avaliado pelo método do valor justo, e já calculamos aqui os 8 mil de rendimento, né? Aqui da aplicação pelo método do custo amortizado, que seria os 400 mil mais os 8 mil, que daria 408, né? Então, a gente já tem a parte da resposta. Só que eu pedi para vocês também qual que é o efeito total apresentado na DRE, né? Então, para a gente poder calcular e apresentar o resultado na DRE, você precisa calcular também os rendimentos, né, dos outros dois investimentos. Por que a gente tem que calcular esses outros dois? Porque se você pegar aqui nesse quadro resumo que eu mostrei para vocês, né, lá na DRE, o que a gente tem que fazer? Nós temos que demonstrar qual que foi o valor da aplicação vezes o percentual do rendimento, né? Lá dentro. Do valor aqui, ó, valor justo por meio do resultado, como que a gente vai demonstrar lá? O valor justo menos a aplicação. Eu vou demonstrar aqui para vocês agora, tá? Então, olha só. Nesse primeiro investimento que eu tenho aqui de 500 mil, eu tenho 500 mil vezes 1%. Então, 5 mil aqui de rendimento. Na aplicação de 300 mil, nós temos 300 mil vezes 1,5% ao mês, 4.500, né? O valor justo por meio do resultado, que é esse aqui, como que eu calculo qual que foi o valor que vai estar lá na minha DRE? É o valor justo menos a aplicação. Então, é 305 menos 300. Aí você vai me perguntar, de onde que você tirou isso, Gislene? Aqui do quadro. Então, olha, o valor justo por meio do resultado é o valor justo, que é 305 mil, menos o valor aplicado, que é 300, que vai dar 5 mil. Ok? Aqui? Entenderam isso aqui, gente? O valor? Agora, como que nós vamos apresentar no balanço patrimonial? Balanço patrimonial a gente já sabe, né? O que tem valor justo, o valor justo já está lá na tabela, que é os 503 mil mais os 305, mais os 408 do custo amortizado, que são os 400 mais os 8 mil que a gente calculou de rendimento. Então, o total de aplicação no balanço é 1.216, se eu somar todas elas, ok? Agora, e o efeito na DRE? O efeito na DRE aqui, olha, que a gente tem é a aplicação vezes o percentual do rendimento, né? Exceto do valor justo aqui por meio do resultado, que é o valor justo menos a aplicação, que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Então, olha só. No custo amortizado, qual que é o efeito na DRE? 8 mil, que a gente já tem aqui, olha. A aplicação vezes a taxa do mês, 8 mil. No valor aqui, ó, na aplicação de 5 mil, que é o valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Os 500 mil vezes 1%, que dá os mesmos 5 mil. Então, eu tenho aqui. E o valor justo por meio do resultado, que é os 305 menos os 300, que é o valor justo menos a aplicação, tá? Que vai dar o meu efeito no meu resultado. Então, eu somando esses três aqui, dá exatamente 18 mil, que é o 8 mil mais 5, que dá 18. Entendido, gente? Gislene, eu não entendi esse efeito da DRE. Você não entendeu o efeito na DRE? Olha só, todo investimento que nós temos, ainda que ele esteja avaliado pelo método do valor justo, durante o período, né, durante o mês, ele vai sofrer alguma variação, né? Essa variação, ela pode ser para mais ou para menos, né? Pode ter um rendimento ou como ele pode ter uma perda de investimento devido às taxas que estão sendo remuneradas àquela aplicação ali.
tá? Então, por exemplo, eu tenho uma aplicação financeira e eu vou ser remunerada a 1% ao mês. Todos os meses ali eu tenho que calcular qual que é o valor daquele rendimento que eu recebi, né? E demonstrar aquilo, tanto no meu balanço patrimonial quanto na minha DRE. No balanço patrimonial, a gente já tem aqui falando como que a gente vai ter, que nós temos que apresentá-los no balanço, né? Se é um investimento pelo custo amortizado, eu vou pegar o valor da minha aplicação e eu vou somar os meus rendimentos. Se for um investimento que vai estar sendo avaliado pelo método do valor justo, eu vou sempre apresentar o valor justo, lá dentro do balanço patrimonial. Só que lá na DRE, gente, na DRE, ela não é demonstração do resultado, a gente só pode apresentar lá dentro da DRE os valores de receitas e despesas que ocorreram no mês, né? Tá certo? Porque a gente não pode manifestar lá dentro nenhum valor que seja do ativo ou do passivo, ou seja, somente receita e despesa. Então, o que eu tenho que apresentar lá dentro da DRE? Eu tenho que apresentar quais foram os rendimentos, né, que eu tive de cada uma dessa tipo de aplicação. Para os meus investimentos que estão sendo avaliados pelo método do custo amortizado, eu vou sempre apresentar o valor do meu rendimento no mês, que é a minha aplicação vezes a taxa que eu estou sendo remunerado, tá? Isso tanto para o método do custo amortizado, quanto para o método do valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Os dois são iguais aqui, tá vendo? Aqui, olha, tá aqui um maisinho, eu vou até depois aqui, olha, alterar aqui. Opa. Alterar aqui, que isso aqui é um vezesinho, né? Vezes taxas, vou até colocar aqui, olha, taxa de rendimento, percentual de rendimento, para poder facilitar aí para vocês, tá? E aí, o que acontece? No método do valor justo por meio do resultado, a forma como eu vou apurar esse resultado, ele vai ser diferente. Por quê? Porque eu já tenho o valor justo, que já está lá dentro do meu balanço patrimonial, né? E eu tenho, então, que fazer o seguinte, calcular qual que é o meu valor justo hoje, menos o valor que eu apliquei anteriormente. Então, no nosso exercício aqui, olha, por exemplo, aqui o nosso valor justo é 305 mil, que olha, o valor justo em 31/12, 305 mil. Qual que foi o valor que eu apliquei? 300 mil. Então, para eu achar o efeito desse rendimento aqui, desse investimento na minha DRE, o que eu tenho que fazer? Pegar o valor justo menos o valor que eu apliquei. Aí eu consigo encontrar qual que foi o efeito na minha DRE, que nesse caso aqui foi R$5.000. Entendido? E aí, para eu poder saber o efeito total, eu tenho que pegar cada um desses rendimentos e somar para eu saber qual foi o efeito na minha DRE, que no caso aqui foi R$18.000. Entendi, mas igual, por exemplo, por que foi 2 de 5 mil? Não teria que ser um de 4.500, não? Não, por quê? Tá vendo esse aqui, que é o de 300 mil, que é o de 4.500? Ele é avaliado, olha aqui, ó, vou voltar lá no exercício para você ver, tá vendo os 300 mil? Ele é avaliado pelo método do valor justo por meio do resultado, tá vendo? Sim. Como que a gente encontra qual que é o efeito da DRE dos investimentos avaliados pelo valor justo por meio do resultado? A gente vai pegar o valor justo e diminuir a aplicação. Então, quando eu pego aqui, olha, quando eu pego aqui o valor justo dele em 31/12, ele era quanto? 305 mil. 305 mil menos o valor da minha aplicação, quanto foi o valor da aplicação? 300 mil, tá certo? Então, 305 menos 300, eu tenho o valor de 5 mil, que é o efeito que eu tenho aqui no meu resultado. Entenderam? Então, tem que ter atenção na hora que vocês estiverem fazendo
né, o efeito da DRE desse tipo de investimento aqui, que é o valor justo por meio do resultado. Ele é o único que ele é diferente. Os outros dois, o valor justo por meio de resultados abrangentes e o custo amortizado, é sempre a aplicação vezes o percentual do rendimento. Mas o investimento que é avaliado pelo método do valor justo por meio do resultado, ele é o valor justo menos a aplicação. Sempre. Entendeu? Eu achei um pouco confuso. Mas deu para você entender que por que aqui é os 5.000 e não é os 4.500? Sim. Entendeu? Aqui, olha, na correção, eu até deixei aqui uma setinha aqui para vocês verem, tá vendo? Que esse aqui é o valor justo por meio do resultado. E se você pegar aqui, olha, e olhar bem, olhar bem aqui, olha, o resuminho que eu deixei para vocês, eu já deixo aqui como que ele tem que ser apresentado no balanço e como que eles têm que ser apresentados na DRE. Então, aqui, olha, tá muito claro, né, que é o valor justo menos o valor da aplicação. Sim. Entendido? Uhum. Mais alguém, gente, ficou com dúvida aqui no exercício? Alguém mais com dúvida? Dúvida, pessoal? Posso prosseguir? Posso? Pode. Então tá bom. Então vamos para a próxima. Olha só, vamos lá o próximo. O próximo é muito parecido também, né? O exercício aí, olha. Vamos aí no terceiro. Vou aumentar aqui minha tela, olha. Diz assim, olha. A tabela a seguir apresenta as aplicações financeiras realizadas pela empresa Valoração SA no dia 1/7/2017. Então, aqui a gente já tem até já corrigi isso aqui, olha. Isso aqui é 2017. A gente já tem uma informação importante aqui para a gente, né? Olha, se ela tá aplicando aqui em 1/7/2017, né? Onde são encontradas as características de cada aplicação e a forma de mensuração definida pela empresa para cada uma delas. Então, mais ou menos no mesmo padrão. Nós temos 3 aplicações aqui. A primeira é avaliada pelo custo amortizado, a segunda pelo método valor justo por meio de outros resultados abrangentes e a terceira valor justo por meio do resultado, né? Então, aqui, olha, eu tenho os valores das taxas, né? Então, olha, 1,5%, 1% e 2%, tá vendo? Todas as taxas estão sendo valoradas ao mês, tá? E o que eu pedi aqui? Olha, o valor justo, e eu estou pedindo aqui também o impacto reconhecido no resultado, aí aqui agora eu já estou pedindo só no resultado, não pedindo balanço, né? Do resultado dessas aplicações aqui no mês de julho, ou seja, a gente já tem aqui o tempo, que é mensal, e a taxa também é mensal. Então, isso a gente já sabe, a gente não precisa fazer mais nada, não tem que transformar a taxa, não tem que transformar nada, né? Nós já sabemos também que no balanço patrimonial, né, tudo aquilo que está avaliado pelo método do valor justo, ele tem que ser apresentado como o valor justo que a gente já tem aqui nessa coluna aqui informado, né? Então, só que aqui eu estou pedindo o impacto somente no resultado. Então, se eu estou pedindo aqui no resultado, o que a gente precisa fazer? Calcular os rendimentos de cada uma dessas aplicações, tá? Então, vamos lá ver, olha. A correção aqui. O tempo a gente já viu e a taxa, já verificamos aqui, né, a classificação do tipo de cada um dos investimentos e as mensurações aqui também, a gente já falou, né, o valor justo por meio de outros resultados abrangentes e dos resultados, né,
já temos aqui como que ela vai ter que ser informada lá no balanço. E os investimentos do custo amortizado, a gente tem que calcular os rendimentos, né? Então, olha só, o que nós temos aqui? Como a gente precisa demonstrar o efeito disso na DRE, a gente vai ter que calcular todos os rendimentos das 3 aplicações, dos 3 investimentos. Então, a primeira, no valor de 250 mil, ela é remunerada a 1,5% ao mês. A de 300 mil, ela é remunerada a 1% ao mês, e a 225 aqui a 2% ao mês, né? Então, vamos calcular aqui e vamos encontrar o valor dos rendimentos de cada uma delas, né? A aplicação, né, que é o valor justo por meio do por meio do resultado, o que a gente vai fazer, né? A gente vai considerar o valor justo menos a aplicação, que é essa aplicação aqui, olha, de 225 mil aqui, olha. Eu vou voltar aqui, ó. Essa aqui. Valor justo por meio dos outros resultados, né? Então, aqui, olha, eu tenho que o valor justo dela é quanto? 220 mil. E quanto que foi o valor que eu apliquei? 225. Então, o que aconteceu nessa aplicação aqui, olha? Ao invés de eu ter tido uma remuneração, um rendimento a mais, uma receita, eu tive o quê? Eu tive uma perda de investimento no valor de quanto? De 5 mil, concordo? Porque o que eu apliquei hoje de 225, hoje ele não vale mais 225, ele só vale 220, né? Então, lá na minha demonstração de resultado, eu também tenho que explicitar isso, que eu não tive, na verdade, um rendimento, mas eu tive que uma perda desse investimento, né? Então, no final, como que vai ficar lá a nossa DRE? Nós temos aqui, olha, 3.750, que é do nosso custo amortizado, que são os 250 mil vezes 1,5%. Nós temos 3 mil reais, que é do investimento do valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Como que eu encontrei ele? Os 300 mil vezes 1%, né? Que dá os 3 mil, né? E eu tenho os menos 5 mil, ou seja, a perda de 5 mil, que eu tive nesse investimento aqui, avaliado pelo valor justo por meio do resultado. Por quê? Eu peguei o valor do meu, o tanto que eu tinha de valor justo hoje, menos a minha aplicação, que foi 225 mil, eu encontrei aqui que eu tive uma perda de 5 mil. Então, 3.750 mais 3 mil, 6.750, menos 5 mil, que foi a minha perda no mês, o meu efeito total na minha DRE é de 1.750. Deu para poder entender? Professora, Sim. boa noite. Tem alguém com o microfone ligado? Tá dando um barulhão de carro? Tá dando uma interferência enorme para mim. Eu não tô... Alguém, se quem for, podia desligar, por favor? Entendi. Agora, na explicação aqui, gente, mais alguém ficou com dúvida? Essa eu não consegui fazer, mas agora você fazendo, até que ela ficou mais fácil. Deu para mim entender melhor. Alguém mais, gente, com mais alguma dúvida? Hã? Tem uma pessoa digitando. Ótimo, deixa eu ver aqui. A dúvida aqui no chat. Vamos ver aqui. Só o efeito na DRE, que eu até fiquei com dúvida. Olha só, o efeito na DRE, gente, é a coisa mais simples do universo, tá? Não tem dificuldade. O que vocês precisam ter atenção? Do efeito na DRE dos investimentos avaliados pelo valor justo por meio do resultado. Ele é o único que é diferente. Ele é o único. O resto são todos iguais. Como que a gente calcula o efeito? É o valor da aplicação vezes a taxa,
sempre. E você vai encontrar o rendimento. Como se eu estivesse calculando um rendimento de aplicação financeira no mês. Tá? Não tem dificuldade. A única diferença que nós temos aqui é o resultado, é o efeito da DRE no valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Deixa eu aqui compartilhar de novo a minha tela. Aqui, olha. Que é o valor justo por meio do resultado. Que a gente tem que considerar sempre o valor justo vai estar dado aqui para vocês, né? Na própria tabelinha, menos o valor da aplicação. Então, a gente tem os 200, no caso aqui desse último exercício aqui, os 220 mil, que é o valor justo, menos os 225 mil, que foi a aplicação. Então, o meu efeito para essa aplicação aqui, ele foi negativo. Ele não foi um rendimento positivo. Então, se ele foi negativo, eu tive uma perda, eu tive como se fosse uma despesa lá dentro da minha DRE. Por isso que aqui, nesse caso, desse último exercício, a gente vai diminuir. Mas, e se fosse o contrário, o valor justo tivesse 225, eu tivesse aplicado 220? Se fosse assim, eu teria um ganho, né, um rendimento positivo de 5 mil, tá? Então, a atenção que tem que ter são em todos os investimentos avaliados pelo valor justo por meio do resultado. Os outros são todos iguais. Como que se figura no balanço? Muito fácil. Tudo que é valor justo, ele vai estar já figurado, isso já vai estar pronto para você lá, o valor justo. Você só precisa calcular do método do custo amortizado, que você tem que calcular qual que é o rendimento. Que aí, como que apresenta no balanço? Aplicação mais rendimentos. Como que apresenta na DRE o custo amortizado? Só os rendimentos. Valor justo por meio dos resultados ou dos resultados abrangentes, os rendimentos. Valor justo por meio do resultado. Valor justo menos aplicação. Tá? Então, aqui, ó, já tem até uma colinha aqui para vocês, né? Que isso vai ajudar vocês a fazer o exercício e a fixar o conteúdo. Então, o que eu vou sugerir para vocês hoje, né? Pegue, né, esses 3 exercícios que eu dei aqui, você tem aqui, ó, 3 exercícios aqui dentro desse conteúdo. Refaçam esses 3 exercícios sem olhar as resoluções que vocês já têm aí, tá? Pegue, faça primeiro, depois que você fez, vá lá, pega a resolução e vê aquilo que você errou. Fala, nossa, eu ainda tô errando nisso aqui, por que eu tô errando? Se você fazendo dessa forma, você vai corrigir o seu entendimento. E quando você vai lá e faz essa correção, você depois não erra mais, tá? Mas se você for fazer o exercício olhando o resultado, não vai resolver nada. Não resolve nada. Faça primeiro sem olhar, depois vai lá e corrige. Faça de novo até conseguir fazer ele certinho. Não, agora eu já entendi. E na medida que vocês tiverem dúvida, não tem problema. Pode mencionar, pode falar comigo que eu vou esclarecendo as dúvidas aí para vocês. Ok? Entendi, gente? Beleza. Beleza. Então, vamos para a próxima? Preparados aí? Agora já é outra matéria? Já é outra, ué. Carro andou. Carro andou, né? Vamos lá, então. Olha só. Nós já vimos, né, nessa primeira unidade, nós vimos, né, os investimentos avaliados pelo método do custo e vimos também os investimentos avaliados pelo método do valor justo. Existe mais um método de avaliação de investimentos que nós vamos ver nessa aula agora, tá? Que é o método da equivalência patrimonial. Mas antes da gente falar isso, né, nós precisamos entender o que é essa tal equivalência patrimonial, tá?
Gente, equivalência patrimonial nada mais é do que a gente atualizar um valor de um investimento que a gente tem, tá? Em empresas que são coligadas e que são controladas de uma outra empresa. Então, por exemplo, eu sou uma sociedade, né? Eu sou a empresa A e eu tenho participações numa outra empresa, né? Ou seja, eu faço parte do quadro acionário de uma outra empresa, ou seja, eu compro o investimento daquela outra empresa, tá? Então, todos os investimentos, né, que são realizados entre empresas que são coligadas e controladas, elas são avaliadas pelo método de equivalência patrimonial. Aí você pode me perguntar assim, Gislene, o que é empresa coligada e o que é empresa controlada? Eu vou explicar para vocês e a gente vai falar bastante de agora para frente aí em empresas coligadas e empresas controladas, tá? Mas antes disso, vamos ver o que diz a norma contábil, tá? O próprio CFC, dentro da NBCTG, aí 18, aí o item 3, sobre o que ele vai trazer para a gente do método de equivalência patrimonial. Diz assim, método de equivalência patrimonial é o método de contabilização por meio do qual o investimento é inicialmente reconhecido pelo custo, ou seja, a gente já viu isso nas aulas passadas, ou seja, é o valor que eu efetivamente paguei pelo aquele investimento, né? A partir daí, né, ele vai ser ajustado para refletir a alteração pós-aquisição na participação do investidor. Ou seja, nós já aprendemos que lá no método do custo, né, a gente reconhece inicialmente pelo custo histórico e na mensuração posterior a gente vai reconhecer dos dois o menor valor, ou o valor do custo, né, ou o valor atual mesmo do imóvel. Do imóvel não, do investimento, né, gente? Que pode ser um investimento imóvel ou não. No método do valor justo, nós vimos aqui que a gente tem, né, investimentos que vão ser avaliados, né, posteriormente pelo método do valor justo por meio de outros resultados abrangentes, pelo método do custo e também pelo método do valor justo por meio de outros resultados, que a gente acabou de aprender. E nós temos aqui esses tipos de investimento que também precisam ser atualizados lá dentro do balanço patrimonial. E todo investimento que a gente tem, né, que uma empresa tem em uma outra empresa, em uma terceira empresa, né, numa segunda empresa, ela é avaliada pelo método que a gente chama de equivalência patrimonial. Então, inicialmente eu reconheço lá no meu balanço patrimonial pelo valor que eu comprei, mas depois eu preciso atualizar qual foi o valor daquele meu investimento, tá? Como que ele tá. Então, a mensuração inicial, que a gente chama, né, que na verdade ele é o valor mesmo que eu estou pagando, né, a gente vai reconhecer sempre pelo valor que a gente adquiriu. Ou seja, a gente vai ingressar aquele valor no nosso patrimônio pelo método do custo, tá? E depois disso que a gente vai avaliar pelo método da equivalência patrimonial, que daqui a pouco vai ficar mais claro para vocês. Então, olha só, na mensuração posterior, que é quando a gente vai avaliar, né, pelo método da equivalência patrimonial, a gente vai fazer esse ajuste lá dentro do nosso balanço quando nós formos elaborar a demonstração contábil, né? Ou seja, quando eu for apurar o meu resultado, quando eu for elaborar o meu balanço patrimonial, eu vou fazer esse ajuste. Então, por exemplo, eu comprei ações da empresa A, da empresa X, né? Por exemplo. Aí, naquele primeiro momento, aquela empresa X, ela era super lucrativa, né? E ela valia 100 milhões de reais, tá? Comprei. Só que durante o exercício teve vários problemas, teve problema da pandemia, então a empresa perdeu o mercado, a empresa perdeu o cliente, e o que ela valia, que era 100 milhões de reais, hoje ela vale 2 milhões de reais.
ou seja, eu tive uma perda. Então, o investimento que eu fiz no primeiro momento, ele não tem mais o mesmo valor, né? Então, isso funciona tanto para aqueles investimentos que decresceram ou aqueles que tiveram um aumento no valor dela de mercado, né? Então, quando eu vou trazer isso para o meu balanço patrimonial, para eu poder ajustar esse valor do meu investimento, ou seja, na posição ali de 31/12, a gente precisa apurar a equivalência patrimonial daquele investimento, que eu vou explicar aqui para vocês o que seria, tá? Então, olha só, nada melhor do que a gente trazer um exemplo mesmo numérico para vocês entenderem como que funcionaria a equivalência patrimonial. Então, vamos lá, olha. Suponhamos que no balanço patrimonial da companhia A, levantada em 31/12/2001, conste no subgrupo investimento do ativo não circulante o investimento no valor de 240 mil do capital da companhia B. Ou seja, eu sou companhia A e comprei algumas ações de uma companhia B e eu paguei por ela 240 mil. Tá? É isso que está escrito aqui. Vamos admitir que a participação da empresa A no capital da empresa B, sua coligada, e o que acontece, gente, adiantando aqui para vocês a questão da coligada e da controlada. Todas as empresas em que eu participo do capital de uma outra empresa, que seja até 50%, né, que na verdade me dá a condição de estar no mesmo, estar no controle acionário, né, igual, né, então tem que ser 50% a menos, quer dizer que eu sou coligada com aquela empresa. Se eu detenho 50% mais um, né, ou seja, qualquer valor de 50% mais um, eu vou ser controlada, né? Ou vou ser controladora daquela empresa. Por quê? Porque eu detenho o maior número de ações, o maior número ali do capital daquela empresa, tá? Então, quando eu falo coligadas, são empresas que têm até 50%. Quando eu falo controladas, são empresas que participam com mais de 50% do controle acionário, tá? Então, aqui, olha, nós vamos, então, admitir que a empresa A é coligada da B. E que esse valor de 240 mil aqui, ele corresponde a 40% do capital da B, né? Então, eu, A, tenho 40% do capital da B e 40% do capital da B equivale a 240 mil, tá? Então, olha só, suponhamos agora que em 31/12 de X2, no balanço patrimonial da empresa B, consta as seguintes contas aqui no balanço patrimonial dela. Então, ela tem aqui, olha, o capital social de 600 mil. Então, se eu pego aqui 600 mil, 40% de 600 mil, dá exatamente os 240 aqui que a empresa A comprou, né? Então, estava tudo certinho. Só que durante aqui, olha, 31/12 de X2, a empresa ela teve um lucro que está dentro aqui de reserva de lucros no valor de 300 mil. Então, aquela empresa que inicialmente custava, ela valia, na verdade, 600 mil, em 31/12 de X2, ela passou a valer 900 mil. Tá certo? Entendido aqui, gente, a evolução patrimonial aqui dessa empresa, da empresa B? Que antes ela valia 600 e 31/12 de X2 ela já vale 900 mil. Então, ela teve uma valorização na ordem de 300 mil aqui do patrimônio líquido dela, ou seja, ela cresceu, tá? Agora, vamos ver como que isso fica para a empresa A, porque a empresa A, ela é dona de 40% da empresa B, tá? E lá no balanço patrimonial de A, ela estava reconhecida aquele investimento no valor de 240 mil, que equivalia a 40% de 600 mil, que era o patrimônio líquido lá da B em 31/1 de X1, 31/2 de X1. Então, vamos ver como é que ficaria, olha.
tendo em vista que a companhia B, que é a companhia investida, né, gente, é coligada da companhia A, que é investidora, porque eu, companhia A, investi na companhia B. É outro termo que a gente também vai usar bastante aqui, que é a investidora e a investida, tá? A investidora é quem compra as ações e a investida é quem vende as ações, tá? Então, olha só, tendo em vista que a companhia B investida é coligada da companhia A, que é a investidora, ao apurar seus resultados em 31/12 de X2, a investidora, que é a companhia A, deverá, né, atualizar o valor do seu investimento na B. Por que eu tenho que atualizar? Porque ele já ficou completamente defasado, né? Em decorrência da variação ocorrida no patrimônio líquido da B, né? A gente viu lá que houve uma variação na casa de 300 mil e que isso já desatualizou o valor do investimento lá da companhia A. Para que o valor do investimento constante, né, lá no subgrupo investimentos do ativo não circulante da empresa A, continue a equivaler os 40%, porque quando eu compro, gente, eu compro percentual do patrimônio da empresa, que é o patrimônio líquido completo, né? Então, não é só do capital social, é do patrimônio líquido. Então, tem capital social, lucro, prejuízo, reservas, ou seja, tudo que está dentro ali do patrimônio, tá? Então, continue a equivaler 40% do patrimônio líquido da B. O cálculo para fins de atualização do investimento é simples, como a participação de A em B corresponde a 40% do capital da B. Então, eu tenho aqui, olha, o patrimônio líquido da B, hoje, né, 31/12/X2, ele é 900 mil, né? Que aqui, olha, a gente viu que é o capital social de 600, mais 300 mil da reserva aqui de lucros. Então, o valor total de 900 mil. A companhia A, ela detém 40% da companhia B. Então, 40% de 900 mil, a gente tem um valor de investimento de 360 mil, tá? Só que lá no nosso balanço patrimonial, ele ainda está reconhecido pelo valor de 240. Ou seja, ele está defasado e a gente vai precisar ajustar esse valor, tá? Pelo método de equivalência patrimonial. Então, vamos ver aqui como que ficaria o lançamento contábil, tá? De ajuste desse valor. Como que a gente vai atualizar esse valor lá desse investimento, tá certo? Então, olha só. Esse valor encontrado, que foi de 360 mil, né, gente, que é 40% de 900, né? Olha, ele é o percentual da participação no patrimônio líquido da B, né? Que é 40% de 900, tá? Então, eu tenho aqui que é esses 360. 40% de 900 dá 360. Então, se eu for apurar lá dentro do meu grupo de investimento, eu tenho assim, olha, o valor do meu investimento atualizado é quanto? 360 mil, que é os 40% dos 900. Qual que foi o valor original que está lá no meu balanço patrimonial, lá dentro do meu grupo de investimento? 240 mil. Qual que é o valor da variação? É o valor do meu investimento atualizado, né? Menos o valor que está lá registrado no meu balanço patrimonial, né? Originalmente. Então, 360 aqui, menos os 240, eu tenho uma variação na ordem de 120 mil. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso contabilizar essa variação aqui para que o meu investimento lá no meu grupo do meu ativo ativo não circulante, lá dentro do grupo de investimento, ele esteja compatível com aquilo que realmente vale o meu investimento naquela data, em 31/12. Então, se o meu valor está desatualizado, eu tenho que aumentar o meu valor do meu investimento, né? Então, qual a contabilização que a gente precisa fazer?
Se eu preciso aumentar o meu investimento, que é lá a conta de ativo, é um ativo lá, não circulante, as contas de ativo, para eu aumentar o saldo dela, eu preciso fazer um débito, né? Então, eu vou debitar aqui a minha conta, desculpem, de investimentos na empresa coligada B, e eu vou creditar uma receita de participação societária lá pelo método pelo método de equivalência patrimonial lá no meu resultado, ou seja, lá na minha DRE. Por quê? Porque eu tive um ganho, o meu investimento ele teve uma valoração, né? Ele aumentou o valor dele de mercado, ou seja, eu tive um rendimento. Se eu tive um rendimento extra, eu tive uma receita. Então, a gente precisa passar com essa variação lá pelo nosso resultado, tá? Sempre acreditando uma receita aí com participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial. Então, o que eu vou fazer? Debitar essas duas contas no valor de 120 mil. Que aí, assim, lá no meu ativo não circulante, o valor do meu investimento vai ficar certinho, que eu já tenho contabilizado lá 240 mil. Com mais 120 que eu estou trazendo agora, ele vai ficar com o valor correto de 360. E, em contrapartida, eu tive uma receita de equivalência patrimonial na ordem de 120 mil também. Entendido, gente, aqui? Como que funciona a equivalência patrimonial? Entendido. Facinho, né? Mamão com açúcar? O negócio é na prática. Hã? O negócio é na prática, na hora de investir. Pois é melhor do que na prática. Mas o que nós vamos fazer para também não acumular muita informação aí para vocês aí? Olha, deixa eu ver se eu tenho aqui, olha. Deixa eu pegar essa parte aqui e já trazer para vocês aqui, porque aí na próxima aula a gente vê mais a parte teórica, né? A parte legal daquilo que vai trazer aqui para a gente o método da equivalência patrimonial, tá? Então, olha só, a forma como que a gente vai contabilizar e vai apurar, né? A equivalência patrimonial é super simples, tá? Não tem nenhum segredo, é bem simples mesmo, tá? Agora, isso se a empresa não tiver tido nenhum lucro dentro do período, tá? Por quê? Porque se eu tiver lucro no período, né, ali, tiver distribuído, na verdade, qualquer lucro, qualquer dividendo, a contabilização ela pode ser um pouco diferente. Por quê? Porque a empresa que é investidora, ou seja, a empresa que está comprando a participação societária, né, ela pode fazer a opção por registrar, por contabilizar a parte referente aos dividendos que ela recebeu lá, né, numa conta própria que ela tenha lá dentro do grupo do investimento, tá? Então, vamos ver como que ficaria essa contabilização se tivesse tido durante o período a distribuição de dividendos, tá? Então, olha só, vamos usar o mesmo exemplo que eu usei lá. Então, olha só, para ilustrar, vamos assumir que no caso em questão, em 31/2x2, né, a coligada B tem apurado um lucro líquido no valor de 800 mil, ou seja, ela teve lá um lucro, né? Tendo distribuído aos acionistas 500 mil e mantido os 300 mil lá no patrimônio líquido, lá dentro da reserva de lucro, que a gente já tinha lá, né? O capital social no valor de 600 e a reserva de lucro no valor de 300, né? E ela distribuiu 500 mil de dividendos, tá? Então, vamos admitir, né, que no exercício, né, no próximo exercício, que aí a gente já está lá em X3, a coligada B, ela tenha pago em dinheiro, efetivamente, esses dividendos, né? E a investidora A,
que comprou, ela tenha recebido a importância de quê? De 200 mil. Porque ela não tem direito a 40%. Então, 40% de 500 mil vai dar os 40% dos 500 mil vai dar 200 mil que ela teria de direito de receber esses dividendos que foram apurados durante o exercício, tá? Se isso tivesse ocorrido, como que a gente iria contabilizar a equivalência patrimonial, né? A equivalência aqui no caso é patrimonial, qual que era uma das opções que a gente teria? Nós já vimos a primeira parte, que é, vou apurar a minha equivalência patrimonial, qual foi a minha receita, que a gente já sabe que foi 120 mil, né? Então, a gente poderia debitar a conta de investimento e creditar a conta de receita com o método de equivalência patrimonial só no valor da diferença do investimento, que foi 120 mil, ou eu poderia, como eu recebi, né, dividendos desse lucro que teve no período, eu posso somar o dividendo que eu recebi no período mais o que realmente eu tive de receita, que foi 120 mil. Então, 200 mil de dividendo mais 120 daria os 320 aqui. E eu posso contabilizar aqui automaticamente esse valor aqui cheio, né, dos 320 mil. Ou eu ainda poderia fazer o seguinte, né, registro a parte que é só do investimento lá, né, debitando a conta de investimento e creditando a conta de receita com equivalência patrimonial no valor de 120 mil. E quando eu receber o dividendo, eu debito a minha conta de banco, conta de movimento, porque eu estou recebendo dinheiro, né, os 200 mil, e eu credito aqui o investimento na minha coligada B no valor de 200 mil, que vai apropriar esses outros 200 lá na minha conta de investimento. Entendido? Complicou aqui um pouquinho mais, né? Quando a gente traz aqui essa figura do lucro dentro do período. Mas vocês vão ver que no decorrer dos exercícios que a gente vai fazer, e também, né, aos poucos, quando a gente for evoluindo, isso vai ficar bem claro para vocês. Por quê? Porque o lucro que a gente recebe desses tipos de investimento em outras sociedades, ele faz parte também da receita, ou seja, isso agrega valor ao investimento. E se ele agrega valor, a gente tem que ajustar o valor do investimento lá dentro do nosso ativo, e esse valor de ganho, né, esse valor que sofreu uma majoração, ele também tem que refletir lá na nossa DRE. Por isso que aqui, tanto a receita com o investimento, né, a gente fazendo só a contabilização da equivalência patrimonial só do PL, o 120, ele vai transitar pelo resultado, quanto também o valor que eu recebi de dividendo, ele também precisa transitar pelo resultado, tá? Todos os dois. Então, ou eu reconheço tudo de uma vez aqui, né? O valor daquilo que acrescentou no meu patrimônio líquido, mais o meu dividendo, ou senão eu faço os dois lançamentos separados, tá? É a única diferença. Entendido? Dúvida, pessoal? Muitas, né? Vocês estão conseguindo me ouvir? Mais ou menos. Bem, o que eu vou fazer? Olha, eu vou deixar agora esse conteúdo aqui, eu vou mandar para vocês lá no grupo, tá? Até essa parte aqui só, tá? Eu vou deixar lá para vocês estudarem até essa parte aqui.
primeiro, vocês, né, dando mais um passinho para trás, vocês refazer os exercícios do que a gente corrigiu aqui na aula e já dar uma outra lida aqui nessa parte da equivalência patrimonial, para que na próxima aula a gente possa seguir, contando aqui os aspectos aqui normativos, né, que também já vou deixar isso aqui para vocês, para poder vocês ir entendendo, né, e fazendo essa leitura aqui, para que a gente possa, na próxima aula, já pensar e entrando já nos exercícios aqui, tá? Para a gente poder aprender aqui como que a gente vai fazer a apuração do lucro, tá? Dentro aí do método da equivalência patrimonial, para a gente poder ir entrando mais aí nos exercícios, para a gente conseguir fazer a VA, tá bom? Tá, Combinado? joia. Combinado. Ô, Vocês não professora, precisam nem preocupar, porque vocês vão ver que isso aqui, equivalência patrimonial, é o mais fácil de todos. Tá, joia. Tomara. É simples. professora, Sim. na hora que a senhora for postar o de hoje, te dá muito trabalho de você postar o anterior? É que eu tive que apagar muita coisa no meu celular, eu apaguei muita informação dos grupos e eu acabei perdendo. Tá, faz o seguinte, para não ficar mandando a mesma coisa lá no grupo, Sim, me chama no privado, que aí eu te mando da semana passada e o dessa semana eu já posto lá no grupo. tá joia. Pode Muito ser? obrigada. Porque Pode, senão eu claro. envio lá pro pessoal e pode confundir para eles. Não tem problema nenhum, eu te mando assim. Tá? Tá bom, obrigada, professora. Então, beleza, pessoal. Gente, dúvidas, né? Podem me chamando, me acionem aí, tá? Mas o segredo é ler a matéria e fazer os exercícios. Tá bom? Tá, joia. Beleza. Então tá ótimo, gente. Ó, bom descanso para vocês e bons estudos aí. Obrigada, Gislene. Boa Tá? noite. Por nada. Boa noite. Obrigada, professora. Boa noite. Nada. Tchau. Boa noite, tchau. Boa noite.